Boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Essa live é uma live especial. Boa noite. É uma live especial onde eu apresento o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia, um livro inspirador que surgiu no coração do Senhor. Muito boa noite, aguardando o pessoal chegando, aguardando as mulheres, homens e mulheres que estão chegando para mais uma noite, para a honra e para a glória do Senhor. Aprendi com as mulheres da Bíblia, é um livro inspirador, um livro abençoado, um livro que você pode presentear um amigo, um livro que você pode fazer uma leitura diária, um livro que pode fazer parte do seu devocional. Aprendi com as mulheres da Bíblia, é o meu primeiro livro, o livro de Rita Magalhães, e eu convido você a adquiri-lo. É um livro abençoador. O livro está muito interessante, o livro está muito bonito. Então, eu estou aqui para apresentar para vocês um capítulo do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Enquanto eu aguardo os seguidores, boa noite, Nilza. É um prazer estar aqui com você. Eu estou aqui para apresentar para vocês o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia, um livro abençoado, um livro que tem abençoado muitas vidas. Então vamos compartilhar essa live para que mais pessoas possam ter o privilégio de conhecer um pouquinho sobre o livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. É um livro bem dinâmico, é um livro bem didático, é um livro bem especial, com muitas coisas interessantes. Então eu convido você a estar, se você ainda não adquiriu o livro, eu convido você a estar adquirindo o livro. Eu já vendi muitos livros, eu estou muito contente, já tenho mais de 70% dos livros vendidos da primeira edição e é um prazer estar aqui com você nessa noite aqui no Instagram. Amanhã eu estarei colocando também essa live no YouTube para que mais pessoas tenham o privilégio, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir um pouquinho do conteúdo desse livro. É um livro muito inspirador. Esse livro ele tem espaço para que você, que gosta de fazer a sua devocional, você possa estar fazendo as suas anotações. Tem espaço aqui para você fazer as suas reflexões, você anotar sobre o que você está aprendendo, anotar suas conversas com o Senhor. Então você pode adquirir o livro, você não vai se arrepender, é um livro que tem abençoado muitas vidas. Eu, ao escrever esse livro, eu orei ao Senhor para que as pessoas fossem abençoadas, para que fosse uma conversa com o Senhor. E as pessoas fossem se movendo e a partir dali lendo a Bíblia, a partir dali pensando, tendo reflexões que levassem ao encontro com o Senhor. Boa noite, irmã Glória, irmã Glorinha. Boa noite, Nilza. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite. Então eu vou ler um pouquinho do conteúdo desse livro. Eu vou apresentar a você o conteúdo do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Além das histórias das mulheres da Bíblia, muitas mulheres da Bíblia que nós temos aqui, nós temos também outros conteúdos que vão edificar a sua vida de fé. Vou apresentar um pouquinho do sumário do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Eu começo o livro dando testemunho, contando um pouquinho da minha história, falando sobre testemunho e sobre propósito. Logo a seguir vem o capítulo número 2, que é o que eu vou estar lendo já para vocês, que diz o seguinte:
Esmagando a Cabeça de Satanás. Eu vou ler um pouquinho desse capítulo para que você possa estar motivada a continuar lendo. Boa noite, Rosângela. É um prazer estar aqui com você, minha prima. Esse livro fala também a história de Sara, a história de Raabe, a prostituta, as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, Maria, mãe de Jesus, foi o capítulo que eu li na última live, as mulheres que serviam a Jesus, que serviram Jesus, o poder da declaração. Não seja perfeita, seja você mesma. Lia, adoração, a chave que mudou a sua história. Você é importante. Ana, uma questão de posicionamento. Realmente eles são mais que especiais. A história de Eva, mulher moderna. A história de Esther, a história de Jael. Essa história de Jael é uma história muito interessante. É uma história que já alcançou mais de 4.000 pessoas. É uma história muito bacana, a história de Jael. Descubra seus dons e talentos. A história de Tamar, igreja local. Que lugar é esse? Se você tem dúvidas sobre a igreja local, você pode estar lendo esse capítulo que vai te levar a conhecer mais um pouquinho sobre a igreja local. Se você não é cristão, se você ainda não é cristão, se você nunca entrou numa igreja local, você leia esse capítulo do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia e você vai entender um pouquinho sobre a igreja local. Nós sabemos que muitos e muitos anos as pessoas vêm tentando, governos vêm tentando, impérios vêm tentando acabar com a igreja local. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muitas coisas já foram feitas, mas a igreja ela vem crescendo, ela vem avançando, porque a igreja local ela tem um dono e o dono da igreja local se chama Jesus. Jesus é o dono da igreja e por isso as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então eu vou ler o capítulo que eu falei para vocês que leria hoje. É o 2º capítulo do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Ele está na página, deixa eu procurar aqui, né? 1º capítulo, 2º capítulo. Capítulo 2, página 31 do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. O livro está muito bonito. Se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo de você adquirir o seu, para você fazer uma leitura e também para você poder presentear um amigo, uma pessoa muito especial. É uma forma também de você estar evangelizando. É isso aí, falando um pouquinho de Jesus, falando a transformação que o Senhor faz na vida das pessoas. Então, capítulo 2, Esmagando a Cabeça de Satanás. Esse capítulo, o capítulo desse livro, ele foi baseado na Bíblia Mulher, Tu Estás Livre. Que é essa Bíblia aqui. A minha Bíblia já está velhinha, mas eu sou apaixonada por ela. Eu estava lendo aqui, foi a partir desse capítulo aqui, ó. Dessa leitura desse livro, desse estudo, né? Eu estava fazendo minha devocional um dia e de repente eu me deparei com o capítulo que está lá em Romanos 16, 20, que eu conto aqui no livro, tá? E fiz esse estudo aqui, tá? Fiz a leitura, eu vou ler um pedacinho daqui para você, tá? Eu vou ler um pedacinho dessa devocional, desse estudo, dessa Bíblia aqui de estudos, Mulher, Tu Estás Livre. Vou ler um pedacinho desse texto, Esmagando a Cabeça de Satanás. Tá? Vou começar aqui. Vamos lá, vamos começar pelo livro. Aí depois eu paro e venho aqui ler um pedacinho para você ficar curioso também, para estar adquirindo essa Bíblia que é maravilhosa. Então vamos lá, vou começar aqui no livro. Esmagando, capítulo 2, é o capítulo que eu estou lendo agora, Esmagando a Cabeça de Satanás. Vamos lá, página 31, página 32, né? Em breve, o Deus da paz
esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16, 20. Eu começo o capítulo assim: sempre orei ao Senhor e busquei nele o meu propósito. O medo que me apavorava era o de chegar um dia diante de Deus com as mãos cheias daquilo que ele havia me concedido e não ter usado e multiplicado aqui na terra. Dias antes da minha participação no Congresso de Mulheres, onde uma chave virou em minha vida, fui movida pelo Espírito Santo a ler e estudar detalhadamente Romanos 16, 20a e alguns versículos que estavam interligados a ele. Estava fazendo minha devocional com a Bíblia, Mulher, Tu Estás Livre, da editora Vida, e meus olhos saltaram para o texto esmagando a cabeça de Satanás. Ao lê-lo, percebi que meus olhos estavam se abrindo para uma realidade e eu estava tendo uma revelação de realidades espirituais. Deus estava preparando o caminho que me daria acesso à descoberta do meu chamado. Fato esse que só percebi após ter estado na sala de cura. Eu vou parar aqui e vou ler um pedacinho do livro, depois eu retorno aqui. Vou ler um pedacinho que está na Bíblia e diz o seguinte: esmagando a cabeça de Satanás. Romanos 16, 20. Por que é tão importante que a mulher dê à luz aquilo que Deus pôs dentro dela? É uma pergunta. Por que é tão importante que a mulher dê à luz aquilo que Deus pôs dentro dela? É uma pergunta reflexiva. Deus colocou algo dentro de mim e colocou algo dentro de você. E esse algo que Ele colocou, nós precisamos dar à luz. Ele já está dentro de nós, o Senhor colocou aqui dentro e Ele precisa nascer. Ele precisa vir, ele precisa se tornar realidade. Aí ele responde essa pergunta: por que é tão importante que a mulher dê à luz aquilo que Deus pôs dentro dela? Porque a mulher tem a chave da libertação. Olha que forte. Isso foi entrando na minha cabeça, no meu coração. Foi a semente da mulher que Deus designou para levantar-se e ferir o calcanhar de Satanás. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a serpente que havia tentado Eva. Daquele momento em diante, Deus declarou inimizade entre Satanás e o povo, dizendo que a semente de Eva feriria a cabeça de Satanás. Deus determinou que no ventre da mulher haveria libertação. Desde então, Satanás nutre um ódio especial pelas mulheres. Ele não quer que você dê à luz aquilo que ele pôs dentro de você. Por quê? Porque o que você produz tem poder para ferir a cabeça de Satanás. O diabo tem tentado tirar você do caminho mais de uma vez. Deus, porém, permitiu que você sofresse tudo o que sofreu para que pudesse chegar ao ponto de protestar contra os males que encontrou. Deus sabe que durante esse protesto você ferirá a cabeça de Satanás. Deus espera que você dê à luz o tesouro que existe em seu interior, para que Satanás seja derrotado por seu intermédio. Você sofreu violência sexual na infância? Deus quer que você proteste contra a violência sexual. Ele pôs algo dentro de você que pode esmagar a cabeça de Satanás, o violentador. Você foi estuprada por um namorado que disse que amava, mas só a queria usar? Deus quer que você proteste contra o estupro. Ele pôs algo dentro de você que pode esmagar a cabeça de Satanás, o estuprador. Você foi prisioneira do fracasso quando era criança e passou por tanto medo de assumir riscos que se transformou em capacho da sociedade? Deus quer que você proteste contra o medo
o fracasso e a perda de autorrespeito. Ele pôs algo dentro de você que pode esmagar a cabeça de Satanás, o intimidador. Eu paro por aqui e continuo aqui no livro. Irei destrinchar o texto e espero que você compreenda que Deus te criou com um propósito específico. Entenda que o que Ele colocou dentro de você tem a ver com o seu chamado. Colocará o inimigo debaixo dos seus pés, contribuirá para a expansão do reino e poderá abençoar muitas pessoas. Para melhor compreensão, eu sugiro que você pegue sua Bíblia e leia alguns versículos à medida que vou discorrendo. Iniciaremos em Gênesis 3:15. Deus determinou várias sentenças após o pecado de Eva e Adão no Jardim do Éden. Mesmo em meio ao turbilhão de emoções, Eva se ateve a uma promessa feita pelo Senhor. A promessa da vinda de um descendente que viria através da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Na história sobre Eva, explicarei com mais detalhes esse desfecho. Jamais se esqueça, o que Deus colocou em mim e em você tem poder para aniquilar os planos do inferno. Parece loucura o que eu vou falar, mas tudo o que acontece conosco acaba nos levando de encontro ao que Deus quer fazer em nós. Independente da situação, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo o que acontece na vida de um filho de Deus, Ele usará para o bem, mesmo que o inferno tente usar para o mal. Muitas coisas passam na nossa cabeça, mas existe uma motivação que é constante. E você pode dizer, isso é coisa da minha cabeça. Somos seres pensantes. É claro que os planos virão para a nossa mente. Não haveria lógica se não acontecesse dessa forma. E vou ainda mais longe. O nosso chamado poderá não se materializar dentro das nossas igrejas. Ele poderá acontecer em nossa vida profissional, em um novo empreendimento, num trabalho no bairro ou em um bairro vizinho, dentro de sua casa. Coloque-o diante do Senhor, converse com os seus líderes e tenha paz para fazer aquilo que você foi chamada para fazer. O inimigo não poderá permanecer de pé diante do seu chamado. Agora leia Tiago 4, 7-8. Você precisará ser obediente ao que Deus diz. Segundo Aristóteles, há apenas uma maneira de evitar críticas. Não faça nada, não diga nada e não seja nada. Eu paro por aqui para você ficar curioso, para você ficar curiosa, para terminar de ler esse capítulo esmagando a cabeça de Satanás. Deus colocou algo dentro de mim, Deus colocou algo dentro de você, que tem o poder de expandir o reino de Deus nessa terra. Não fique de fora do que o Senhor sonhou para fazer através da sua vida. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus em mim e em você somos nós mesmos. Deus te ama, Ele tem um plano, Ele não fez você por acaso. Você não está aqui nessa terra simplesmente para dar um passeio. Deus fez você e colocou algo dentro de você que somente você está apta a realizar. Faça parte do plano de Deus. Faça como eu fiz. Eu busquei, até que eu encontrei o plano que o Senhor tinha para mim. Não descanse, não deixe de praticar o que a Bíblia diz. Não deixe de praticar Mateus 6,6. Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com o seu pai em secreto e ele vai te responder com certeza. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem
para que se arrependa. Eu fico por aqui. Eu desejo a você uma semana abençoada. Um abraço carinhoso para você. Que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima e não deixe de adquirir o meu livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. É um livro incrível, é um livro que com certeza o Senhor vai falar ao seu coração através dele. Ele tem abençoado muitas vidas, eu tenho ouvido testemunhos muito abençoadores em relação ao livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Você pode entrar em contato comigo através das redes sociais e adquirir o seu livro. É um livro inspirador e abençoador. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus e até a próxima live, onde eu lerei mais um capítulo, uma parte de mais um capítulo do livro Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Até a próxima.